para o ladrão, que tanto pode cometer o furto, ou o roubo, que é um crime até mais grave, para esse criminoso contumaz, habitual, que pratica esse tipo de crime como uma forma de ganha-pão, de ganho de vida, é algo que a população nos pede. Que circula ou passeia pelas ruas de Roma, envergonhando o Brasil internacionalmente. Um criminoso contumaz, indiciado por 9 crimes, incluindo crimes contra a humanidade, que envergonha o Brasil em todos os fóruns internacionais, ainda mais agora no G20. Um criminoso contumaz ignorado, inclusive, por governantes de outros países que aparentemente não têm agenda no G20 e que apequena o Brasil na geopolítica internacional. Um criminoso contumaz que tem cumprido um papel nefasto em todos os fóruns dos direitos humanos, da ONU. Eu tive agora em Genebra, na busca por um tratado vinculante que responsabilize as multinacionais pelos crimes cometidos, e o papel do Brasil foi absurdo, tentando desidratar o acordo. Logo o Brasil, que perdeu 270 vidas para a ganância da Vale, para o Brasil, que sofre com várias das ações das multinacionais. Mas é que nós somos governados por um criminoso contumaz. Um criminoso contumaz que desdenha dos direitos humanos, dos direitos dos povos originários, que desdenha do meio ambiente, se é pequena, porque não vai nem na COP26, mas se fosse, obviamente, passaria vergonha diante dos crimes que seus apoiadores e ele mesmo estimula. Um criminoso contumaz que vai num garimpo ilegal. Mas que presidente é esse? Que vai num garimpo ilegal com um bando de criminosos, bate foto e endossa o crime organizado. O crime organizado que assassina indígenas, que avança sobre territórios ambientais, que desmata. O crime organizado, empoderado pela violência de um presidente. Mas eu queria falar desse criminoso contumaz, chamado Jair Bolsonaro, que cometeu outro crime gravíssimo. Além de não ter agenda no G20, de confundir personalidade, de pisar no pé de uma governante, de ter conversação tosca com outros líderes internacionais, de envergonhar o país. Além de tudo isso, foi recebido em Roma, em vários países, em várias cidades da Itália, perdão, com protesto de brasileiros e de grupos antifascistas internacionais. Mas esse criminoso contumaz cometeu outro crime contra a liberdade de imprensa. Eu quero aqui me solidarizar com o jornalista Leonardo Monteiro, com o jornalista Jamil Chad, com a jornalista Ana Estela, atacados e agredidos fisicamente por policiais ou seguranças privados, ninguém sabe, quando exerciam a sua função, o seu trabalho jornalístico, de tentar falar com o presidente da República. Enquanto outros líderes mundiais faziam coletiva para responder aos questionamentos dos jornalistas, o Bolsonaro fugia da imprensa e de atividades públicas, reunindo com meia dúzia de fascistas na Itália, saindo pelos fundos da embaixada. Mas, além de tudo isso, ao ser questionado pelos jornalistas, foram agredidos com soco no estômago, como Leonardo Monteiro, tiraram o material de trabalho do Jamil Chad, além dos empurrões, empurraram a Ana Estela, cometendo crimes contra a liberdade de imprensa. Crimes repudiados por várias associações de jornalistas e repudiados por mim, repudiados pelo PSOL. Nós queremos explicações de quem eram os promotores desta violência. Mas quero dizer que podem tentar silenciar as vozes democráticas e a imprensa, mas o fascismo, a extrema-direita, não passará, será derrotada pela história. Agora, presidenta, pois não, deputada. Gostaria de usar o horário de liderança do Partido dos Trabalhadores? Pois não, deputada. Obrigada. Bem, colegas aqui dessa comissão, quem está nos acompanhando nas redes, esse final de semana realmente foi muito triste para o Brasil e vergonhoso. O presidente da República foi à Itália, numa reunião do G20, e mostrou o quanto está isolado do mundo. Ficou lá, andando, sem se articular com outros chefes de Estado, falou com pouquíssimas pessoas
e não falou nada a respeito sobre os interesses do Brasil, os problemas do Brasil e a solução desses problemas em conjunto. Mostrou que não tem qualificação para ser o presidente da República. Ele pode não saber de muita coisa, aliás, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas se ele está numa função de presidente da República, ele é obrigado a aprender. Porque se ele não quiser aprender, então ele que deixe a função, porque ele prejudica o Brasil. A imagem do Brasil ficou prejudicada com um presidente que não tem capacidade de articulação política internacional, que não consegue se relacionar com os demais chefes de Estado e que só teve uma reunião com o líder que foi o presidente da Itália, que recebe todos. Não teve nenhuma outra reunião que a gente chama de paralela, de conversação, quando acontecem essas reuniões do G20. Eu queria registrar aqui que foi vergonhosa a passagem de Jair Mentira Bolsonaro pela Itália. Além disso, sem saber o que dizer sobre a realidade do povo brasileiro e sobre a situação do mundo, porque ele não se referiu em nenhum momento sobre as crises vividas no mundo, questão do Covid, do desemprego, o que se precisa fazer na economia, não falou sobre isso. Foi lá mentir, foi lá atacar o presidente Lula, foi lá atacar o PT, que é o que ele sabe fazer. Então, ele dá a economia para o Guedes cuidar, a política para o Lira tocar aqui na Câmara e ele fica mentindo. Ele é o pai da mentira. Agora nós vamos chamar ele, a partir de agora, só de Jair Mentira Bolsonaro, porque tudo que ele fala é mentira. E foi lá mentir internacionalmente. Que vergonha isso! E, além disso, única liderança política que ele se encontrou, que não é chefe de Estado, foi com o presidente do partido da extrema-direita da Itália. E ele foi receber também um título de uma prefeita da extrema-direita de uma das cidades da Itália. E teve protesto contra ele lá. Protesto mesmo, de italianos, inclusive, de pessoas de outras nacionalidades, de brasileiros que estavam lá. E não bastasse toda essa vergonha de não saber o que estava fazendo no G20, de não conhecer a realidade do mundo, de não conhecer sequer a realidade do seu país, não bastasse tudo isso, ainda foi fazer briga de rua. Foi fazer briga de rua, se meteu em briga de rua. Saiu passear com seu filho pela porta dos fundos da embaixada italiana e se meteu em encrenca de ruas. E atacou os jornalistas, que, aliás, é a prática dele. Ele que fala tanto em liberdade, não é? O cara da liberdade, o Jair Mentira Bolsonaro é o cara da liberdade. Ele que fala tanto da liberdade, ataca jornalistas. Então, uma tragédia o que a gente viu nesse final de semana. Volto a repetir, ele não precisa saber de tudo. Ninguém precisa saber de tudo. Agora, a pessoa que está num cargo como ele está, tem a obrigação de se esforçar para aprender o máximo possível. Aprender sobre o mundo, sobre as relações internacionais, sobre a política comercial do Brasil. Ele tem obrigação de estudar, assim como ele tem obrigação de estudar economia. Ele não pode, deputada Fernanda, ficar dizendo que não entende de economia e passar para o Paulo Guedes. E aí falar as besteiras que ele fala. Para resolver o problema da Petrobras, vamos vender a Petrobras, privatizá-la. A Petrobras está fazendo política de preço privado do combustível, que é exatamente cobrar em dólar para melhorar o lucro da empresa para distribuir com os seus acionistas particulares e estrangeiros. Então, ele tem que aprender, não é possível. Não precisava saber, mas a partir do momento que sentou naquela cadeira, ele precisava se esforçar para aprender. Porque quem não quer aprender é ignorante, não é quem não sabe. Então, o Jair Mentira Bolsonaro é mentiroso e é ignorante. E, por causa disso, está levando o país ao caos. Mais um aumento de gasolina, gente. Mais um aumento de gasolina. Depois da Petrobras anunciar um lucro de 31 bilhões. 31 bilhões a mais do que já tinha lucrado antes, no ano passado, para distribuir para acionista privado, estrangeiro. O nosso povo está tendo que pagar o lucro daqueles que são acionistas e que controlam o dinheiro privado. Onde já se viu um negócio desse? Não era ele que disse que ia baixar os combustíveis? Não era ele que estava dizendo que ia dar um jeito no Brasil? Ele está deixando o Brasil numa situação irremediável. Vai de novo aumentar o diesel. O aumento do diesel não prejudica só o caminhoneiro, não. O aumento no produtor rural, o aumento do diesel prejudica a sociedade brasileira, porque ele compõe o preço no final da cadeia produtiva. Então, nós estamos com preços altos dos combustíveis,
e acrescento aqui o gás e cozinha, e com preço alto da comida nos supermercados. Essa indecência do Bolsonaro trouxe de volta a inflação, que nós já tínhamos debelado. Ele conseguiu trazer de volta a inflação, trazer de volta o Brasil para o mapa da fome, 21 milhões de pessoas com fome, trazer de volta o desemprego. Ah, e outra, ele mentiu também sobre a geração de empregos em 2020. Mas olha, ele e o Guedes, como é que pode isso? Cara de pau, mentir institucionalmente. Eles, em fevereiro desse ano, final de janeiro desse ano, declararam que o Brasil, no ano passado, tinha gerado 142.690 empregos. E bateram palma, que isso era ótimo, tal. Aí agora o CAGED teve que fazer a correção nos dados, dizendo que faltou declarações que entregaram fora do prazo. Sabe quantos empregos foram gerados? 75.883. A metade, né? Quase 50% a menos. Então esse governo é da mentira até oficial. É um governo que mente oficialmente. Como é que dá para acreditar numa situação dessas? E agora, vamos fazer o quê com o povo mais pobre do Brasil? Acabaram com o Bolsa Família, nós avisamos que iam acabar. Acabaram com o Bolsa Família. Um programa reconhecido internacionalmente, premiadíssimo, que conseguiu reduzir a mortalidade infantil, que ajudou as pessoas a saírem da extrema miséria, acabaram. E tem aí a medida provisória do Auxílio Brasil, que não diz o quanto vai pagar e para quem vai pagar. E acabou também esse mês o auxílio emergencial. Eu fico perguntando, e essas quase 40 milhões de pessoas que recebiam, vão receber o quê no final do mês? Vão receber o quê? As pessoas estão desesperadas. Mas isso não é a prioridade deles. A prioridade dele é mentir. E a do Guedes é vender patrimônio, entregar o Brasil. Não é a prioridade deles. É lamentável. Aí mandam uma PEC do precatório aqui, que querem que a gente aprove, PEC da pedalada, na realidade não querem pagar dívidas já reconhecidas judicialmente, que querem tirar dos precatórios 95 bi, mas não dizem para onde vai. Não tem na PEC, deputada Fernanda, para onde vai. Não diz quanto iria para o auxílio emergencial, Auxílio Brasil, não diz nada. E 95 bi é muito mais do que precisa a prorrogação do auxílio emergencial até início do ano que vem, ou esse Auxílio Brasil que eles não conseguem criar, que seria de R$400. O resto está aí para acertar a emenda de relator para deputado ficar levando mais dinheiro para suas bases. Vamos lembrar que são